Você não é da família, só está atrapalhando meu filho. As palavras saíram da boca dela devagar, mastigadas com prazer, como quem saboreia cada sílaba de uma sentença. Estávamos na sala. As crianças, meus filhos, Lucas de 7 anos e Sofia de 5, estavam ali, sentados no tapete com seus brinquedos espalhados. Viram tudo, ouviram tudo. O relógio da parede marcava 3:30 da tarde. Lembro porque olhei para ele. Precisava de algo fixo para não desmoronar ali mesmo. O ponteiro dos segundos continuava seu movimento indiferente enquanto o chão se abria debaixo dos meus pés. Minha sogra, Dona Marisa, estava de pé na entrada da sala. Trazia uma bandeja com café, aquelas xícaras de porcelana que ela fazia questão de usar quando queria impressionar visitas. Mas não havia visitas. Éramos só nós, ela, eu e as crianças. Meu marido, Rodrigo, ainda estava no trabalho. Ela sabia disso. Tinha escolhido o momento com a precisão de um cirurgião. Sofia largou a boneca e me olhou. Aqueles olhos castanhos enormes, confusos. Lucas parou no meio de montar o quebra-cabeça, as mãos pequenas, suspensas no ar. Senti meu estômago revirar. Não pela humilhação, eu já estava acostumada com isso, mas por eles, por terem que ouvir aquilo. Engoli seco. O ar estava denso, pesado, com cheiro de café recém-passado misturado com o perfume doce e enjoativo que ela sempre usava. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Meu coração batia rápido, mas minha voz saiu calma quando finalmente falei. Dona Marisa, acho melhor conversarmos sobre isso quando Rodrigo chegar. Ela sorriu. Não foi um sorriso de alegria. Foi aquele sorriso que eu já conhecia bem. Aquele que dizia que ela tinha acabado de ganhar um ponto em um jogo que só ela sabia que estávamos jogando. Colocou a bandeja na mesa de centro com um ruído seco. As xícaras tremeram. Não tem nada para conversar, querida. Eu só estou dizendo a verdade. Meu filho estava melhor antes. As crianças precisam de alguém que saiba realmente educar. Alguém da família de verdade. Sofia começou a chorar baixinho. Não um choro de birra, mas aquele choro confuso de criança que sente que algo está errado, mas não sabe o que. Fui até ela, me abaixei, passei a mão no cabelo dela. Lucas veio para perto de mim também, encostou no meu braço. Senti a mão pequena dele apertando minha manga. Não chora, amor. Está tudo bem. A vovó só está cansada. Minha sogra bufou alto. Eu não estou cansada. Estou sendo honesta. Essas crianças precisam saber a verdade. Você não é mãe de verdade. É só a mulher que o pai deles escolheu. Por enquanto. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. Senti a bile subir na garganta. Mas não podia gritar. Não podia chorar. Não ali. Não na frente deles. Então fiquei quieta. Peguei Sofia no colo, estendi a mão para Lucas. Vamos para o quarto brincar, tá bom? Eles me seguiram. Caminhei devagar pela sala, sentindo os olhos dela cravados nas minhas costas. Cada passo era uma vitória silenciosa. Não dei a ela o que ela queria. Não discuti, não chorei, não implorei, só saí. Fechei a porta do quarto das crianças e me sentei na cama com eles. Sofia ainda funfungava. Lucas estava sério demais para um menino de 7 anos. Abracei os dois. Meu coração doía de um jeito que nenhum remédio alcançava. Não era dor física. Era aquele tipo de dor que mora no peito e aperta, aperta, aperta até você achar que não vai conseguir respirar. A mamãe ama vocês. Muito. Mais do que tudo nesse mundo. Nada do que a vovó disse é verdade, tá? Mas você é nossa mãe de verdade, né? Lucas perguntou. A voz dele tremia. Sou, meu amor. Sou sim. Mas a dúvida já estava plantada. Via nos olhos dele. Dona Marisa tinha feito o que queria. Tinha colocado veneno onde antes só havia amor. E ela sabia disso. Era exatamente o que ela queria. Fiquei com eles até se acalmarem. Botamos um desenho na TV do quarto. Sofia acabou dormindo no meu colo. Lucas ficou quieto, vidrado na tela. Mas eu sabia que ele não estava realmente assistindo. Estava processando. Do jeito que crianças processam. Em silêncio, mas fundo. Quando saí do quarto deles, já eram quase 5 horas. Dona Marisa estava na cozinha. Ouvi o barulho de panelas. Ela tinha ficado. Claro que tinha ficado. Sempre ficava. Nossa casa era como se fosse dela. Aliás, na cabeça dela, era dela. Eu era a intrusa. Passei direto pela cozinha, fui para meu quarto, fechei a porta, sentei na beirada da cama. Finalmente deixei as lágrimas caírem, silenciosas, quentes. Lágrimas de raiva, de impotência, de humilhação, mas também de algo novo. Algo que estava começando a crescer dentro de mim como uma semente dura, resistente. Chega. A palavra ecoou dentro da minha cabeça. Não tinha dito em voz alta, mas senti.
Pela primeira vez em 3 anos de casamento, em 3 anos de engolir sapo, de aceitar humilhação, de ser pequena para caber no espaço que ela me deixava, eu senti, chega. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Rodrigo chegou às 7 da noite. Dona Marisa tinha feito jantar. Claro, sempre fazia. Entrava na minha cozinha como se fosse a dona. Reorganizava meus temperos. Criticava minha forma de guardar as panelas. E eu deixava. Sempre deixava. Ele entrou pela porta com aquele sorriso cansado de quem teve um dia longo. Beijou minha testa distraidamente. Olá, mãe. Ele disse quando viu Dona Marisa. Oi, meu filho. Fiz aquela carne que você adora. Sentei para jantar com você. Sua mulher parecia muito ocupada com as crianças. Sua mulher. Nunca meu nome. Sempre sua mulher. Ela, a menina. Nunca Helena. Como se eu não merecesse ter nome. Sentamos para jantar. As crianças estavam quietas, estranhas. Rodrigo não percebeu, ou fingiu não perceber. Dona Marisa conversava animada sobre vizinhos, sobre a igreja, sobre nada. Eu empurrava a comida pelo prato. Cada garfada era um esforço. Quando terminamos, Rodrigo foi tomar banho. Dona Marisa começou a lavar a louça, na minha pia. Comecei a guardar os pratos que ela ia lavando. Trabalhávamos em silêncio, até que ela falou, baixinho, só para eu ouvir. Você devia agradecer por eu estar aqui. Sem mim, essa casa seria um caos. Meu filho merecia alguém melhor. Não respondi. Continuei guardando os pratos. Minhas mãos tremiam levemente, mas não disse nada. Ainda não. Não era a hora. Ela foi embora às 9. Rodrigo a acompanhou até o carro. Ouvi eles rindo do lado de fora. A voz dela sempre ficava diferente perto dele. Mais doce, mais suave. A mãe perfeita. A avó adorável. Comigo era outra pessoa. Com ele era um anjo. Deitei as crianças. Elas dormiram rápido, exaustas do dia emocional. Beijei a testa de cada um. Fiquei ali parada, olhando eles dormirem. Tão inocentes, tão puros, não mereciam crescer em uma casa onde se respirava tensão, onde a avó jogava a mãe contra os netos, onde o amor vinha com condições. Rodrigo já estava na cama quando voltei para o quarto. Mexia no celular. Precisamos conversar, eu disse. Ele nem levantou os olhos. Sobre o quê? Sobre sua mãe. Sobre o que ela disse hoje. Agora ele olhou, desinteressado, cansado. O que ela disse? Contei. Tudo. As palavras, a cena, as crianças chorando. Ele suspirou. Daquele jeito, como se eu estivesse exagerando. Como sempre. Ah, Helena, você sabe como ela é. Não leva a sério. Ela te adora. Mentira. Mentira tão grande que quase dava para tocar. Ela não me adorava. Ela me odiava. E ele sabia. Mas era mais fácil fingir que não sabia. Mais fácil me pedir para ser compreensiva. Para ter paciência. Para engolir mais um pouco. Ela disse que eu não sou mãe de verdade. Na frente deles, Rodrigo, do Lucas e da Sofia. Ele voltou a olhar para o celular. Ela não quis dizer isso. Estava só nervosa. Deixa para lá. Deixa para lá. Como se fosse simples assim. Como se palavras não cortassem. Como se crianças não gravassem tudo. Como se eu pudesse simplesmente apagar da memória. Não vou deixar para lá. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele me olhou surpreso. Raramente eu contrariava. Raramente eu insistia. Olha, estou cansado. Foi um dia longo. A gente conversa sobre isso amanhã, ok? Virou de costas. Literalmente. Virou de costas para mim. Em 2 minutos estava roncando. Eu fiquei ali, olhando para o teto. A raiva fervia baixinho. Mas era diferente. Não era só raiva da sogra. Era raiva dele também. Por não me defender. Por não ver. Por escolher não ver. Levantei da cama. Não conseguiria dormir mesmo. Fui até a sala. A casa estava silenciosa. Aquele silêncio pesado da madrugada. Sentei no sofá. Olhei ao redor. Era minha casa. Minha. E de Rodrigo. Mas não parecia. Parecia a casa de Dona Marisa, onde eu era apenas uma convidada tolerada. Foi então que ouvi um barulho, vindo do nosso quarto, do quarto de casal. Não era Rodrigo. Ele roncava alto. O som vinha da sala de dormir. Era outro barulho, de gaveta abrindo, de alguém mexendo em coisas. Levantei devagar. Meu coração disparou. Era 00:30. Quem estaria no meu quarto? Caminhei pelo corredor. A porta estava entreaberta. Acendi a luz. Dona Marisa estava ali, de pé, na frente do meu criado mudo, com a gaveta aberta, segurando meu diário pessoal que eu guardava ali. Ela estava lendo minhas coisas, meus pensamentos mais íntimos, minhas dores, tudo. Ela levantou os olhos para mim. Não havia vergonha naquele olhar, não havia culpa, havia desafio, como se ela tivesse todo o direito de estar ali, como se aquela casa, aquele quarto, aquela gaveta
fossem dela. Eu estava procurando um documento do Rodrigo, ela disse, sem nem piscar, sem nem baixar o diário. Aquilo não é documento do Rodrigo, é meu diário. Minha voz saiu estranhamente calma. Lá dentro era um vulcão, mas por fora, calma. Talvez fosse o choque, talvez fosse algo mais. Ah, sim? Pois é muito interessante o que você escreve aqui. Muitas reclamações sobre a família do meu filho. Muito desrespeito. Ela ainda segurava, apertado entre os dedos, minhas palavras, meus sentimentos, minha privacidade violada. Me devolve isso, agora. Ou o quê? Ela deu um passo à frente. Você vai fazer o quê? Me expulsar? Da casa do meu filho? Eu tenho chave dessa casa, mocinha. Eu posso vir aqui quando eu quiser, entrar onde eu quiser. Você não manda em nada aqui. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de mim. Não com barulho, não com explosão. Foi silencioso, como uma porta trancada que finalmente cede, como uma corda esticada demais que arrebenta. Rodrigo, gritei. Não muito alto, o suficiente. Ele não acordou, continuava roncando. Dona Marisa riu. Aquela risada curta, de escárnio. Nem seu marido te ouve, porque ele sabe. Sabe que você não é importante. Não como eu. Eu sou o sangue dele, a mãe dele. Você é só uma mulher que vai passar. Peguei meu celular, comecei a gravar. Ela não percebeu de imediato. Continuou falando. Essas crianças não são suas. São netas minhas, filhos do meu sangue. Você é só uma estranha que mora aqui. E pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que eles saibam disso. Para que cresçam sabendo que você não é nada. Continuei gravando. Minha mão não tremia. Pela primeira vez em anos, minha mão não tremia. Acabou, Dona Marisa. O quê? Ela franziu a testa. Acabou. Você invadiu minha casa no meio da noite, mexeu nas minhas coisas, está segurando o meu diário e está sendo gravada dizendo que vai alienar meus filhos contra mim. Acabou. Ela olhou para o celular. A cor sumiu do rosto dela. Por um segundo, só um segundo vi medo, mas logo voltou a arrogância. Você não tem coragem. Você nunca tem coragem de nada. Saí do quarto, fui até a sala, sentei no sofá, peguei meu notebook, comecei a escrever um e-mail para meu advogado. Sim, eu tinha um advogado. Tinha procurado 3 meses atrás, depois de um episódio particularmente humilhante, mas nunca tinha tido coragem de ir adiante. Essa noite, tive. Dona Marisa me seguiu. Ainda segurava meu diário. Você está fazendo o quê? Escrevendo para meu advogado. Sobre assédio moral, invasão de domicílio, alienação parental. Pode devolver meu diário, por favor. Ela ficou ali, parada, processando, tentando entender se eu estava blefando. Não estava. Você vai arruinar essa família. Não, Dona Marisa. Você está arruinando. Há 3 anos. E eu deixei. Mas hoje acabou. Ela jogou o diário no sofá. Você vai se arrepender. Meu filho nunca vai ficar do seu lado. Ele é meu filho. Sempre foi. Sempre será. Saiu batendo a porta. Ouvi o carro dela arrancando. Era quase 1 da manhã. Fiquei ali sentada. O notebook aberto. O e-mail escrito, mas não enviado. O vídeo gravado. As mãos finalmente tremendo. Chorei. Dessa vez foi diferente. Não era choro de humilhação. Era choro de libertação. Daquele tipo que limpa, que lava, que renova. Mas deixa eu voltar. Deixa eu te contar como chegamos até aqui. Porque nada disso começou ontem. Começou há 3 anos, no dia do meu casamento com Rodrigo. Eu estava linda. Vestido branco que tinha escolhido com tanto carinho. Cabelo preso com flores naturais. Maquiagem leve. Sentia como uma princesa. Rodrigo estava lindo também. Terno cinza, gravata azul, sorriso enorme. Estávamos apaixonados, realmente apaixonados. A cerimônia foi simples, igreja pequena, familiares e amigos próximos. Na hora de entrar, meu pai me deu o braço. Caminhamos até o altar. Rodrigo esperava, e ao lado dele, Dona Marisa. Ela estava no lugar da madrinha. Rodrigo tinha insistido, queria a mãe ao lado dele. Eu tinha achado estranho, mas não discuti. Era o dia do nosso casamento. Queria tudo perfeito, sem conflito. Quando cheguei ao altar, ela me olhou de cima a baixo, bem rápido. Depois sorriu. Mas não foi um sorriso caloroso. Foi um sorriso avaliador, como se eu fosse uma mercadoria sendo inspecionada, aprovada. Por enquanto, a festa foi bonita. Pequena, mas bonita. Na hora do jantar, Dona Marisa fez um discurso. Falou sobre Rodrigo, sobre como ela o tinha criado sozinha depois que o pai deles morreu, sobre os sacrifícios que tinha feito, sobre o quanto ele era especial. E no final, quase como uma observação casual, disse: espero que Helena saiba cuidar bem do meu filho. Ele merece o melhor. Sempre mereceu. As pessoas riram, acharam fofo, acharam que era amor de mãe. Mas eu vi o recado, o aviso. Você não é boa o suficiente, mas vou permitir. Por enquanto, a lua de mel foi incrível. 10 dias em Cancún. Só eu e Rodrigo, sem telefone, sem família, sem interferências. Conversamos sobre tudo,
sobre filhos, sobre sonhos, sobre a casa que queríamos construir juntos, sobre o futuro. Era tão bom, tão leve, tão nosso. Voltamos e fomos morar em um apartamento alugado. Pequeno, mas aconchegante. Eu decorei com carinho, cada detalhe pensado. Rodrigo trabalhava muito, mas nas horas vagas era presente, atencioso, carinhoso. Dona Marisa apareceu na primeira semana, com chave. Rodrigo tinha dado uma cópia para ela. Para emergências, ele disse. Ela entrou sem avisar. Meio-dia de um sábado. Eu estava de pijama ainda. Tinha sido uma semana cansativa no trabalho. Estava aproveitando o sábado para descansar. Nossa, ainda de pijama a essa hora? Ela falou. Rodrigo não merece uma esposa que fique na cama até tarde. Era um meio-dia, não era tarde. Mas não respondi. Sorri. Ofereci café. Ela aceitou, mas criticou. O café estava fraco, a casa estava desorganizada, embora não estivesse. A TV estava muito alta, embora não estivesse. Ela ficou o dia todo. Quando Rodrigo chegou à noite, ela estava lá. Tinha feito jantar, na minha cozinha, com meus utensílios. Mas o jantar era para o filho dela. Eu era só a ajudante. Foi só a primeira vez. Teve segunda, terceira, 10ª, 100ª. Ela aparecia, sempre, com chave, sem avisar. Mexia nas coisas, reorganizava, criticava. E Rodrigo achava lindo. Que mãe dedicada, ele dizia. Ela só quer ajudar, ele repetia. Engravidei 1 ano depois do casamento. Lucas foi planejado. Queríamos muito. A gravidez foi difícil. Enjoos, cansaço. Trabalhava até o 8º mês. Dona Marisa aparecia para ajudar. Mas ajudar para ela era criticar. Você está comendo muito. Você está comendo pouco. Não devia estar trabalhando. Devia estar descansando mais. Estava sempre errado. Lucas nasceu. Lindo, perfeito, saudável. Dona Marisa estava na maternidade. Claro, pegou ele no colo antes de mim. O médico ainda estava me costurando da cesárea e ela já tinha o meu filho no colo. Meu neto, ela dizia. Meu bebê, como se fosse dela. A quarentena foi um inferno silencioso. Ela ficava lá em casa, direto, para ajudar. Mas pegava Lucas do meu colo, dizendo que eu estava pegando errado. Corrigia minha amamentação. Dizia que meu leite era fraco, que eu devia dar fórmula. Rodrigo concordava com ela. Eu cedi. Introduzi a fórmula. Meu leite secou. Quando Lucas tinha 2 anos, engravidei de Sofia. Não foi planejada, mas foi amada. A segunda gravidez foi mais tranquila fisicamente, mas emocionalmente foi pior, porque agora Dona Marisa tinha Lucas, tinha um neto, tinha controle. Ela levava Lucas para a casa dela, finais de semana inteiros. Voltava mimado, manhoso, dizendo que a vovó deixava fazer coisas que a mamãe não deixava. E quando eu contrariava, ele dizia: a vovó disse que você é chata. 3 anos. Minha autoestima foi sendo corroída devagar, como ferrugem, imperceptível no início, mas destruidora no fim. Parei de usar roupas que gostava porque ela dizia que eram vulgares. Parei de cortar meu cabelo como queria porque ela dizia que não ficava bem. Parei de cozinhar os pratos que Rodrigo elogiava porque ela dizia que faziam mal para ele. Me tornei sombra. Na minha própria casa, na minha própria vida. Mas aquela noite foi diferente. Quando Dona Marisa saiu batendo a porta, quando o carro dela sumiu na esquina, quando o silêncio voltou à casa, eu não voltei a ser sombra. Fiquei sentada na sala, laptop aberto, vídeo gravado, e-mail escrito. Tomei uma decisão. Cliquei em enviar. O e-mail foi para o Dr. Marcos, o advogado que eu tinha consultado meses atrás. Era madrugada. Ele só veria pela manhã. Mas não importava. O importante era que tinha enviado. Tinha dado o primeiro passo. Voltei para o quarto. Rodrigo ainda dormia. Roncava alto, alheio a tudo. Deitei do meu lado da cama. Não dormi. Fiquei olhando para o teto, planejando. 3 meses atrás, depois de uma briga particularmente feia, tinha procurado o Dr. Marco. Não para me divorciar. Ainda não. Mas para entender meus direitos. Para saber o que podia fazer. Ele tinha sido claro. Assédio moral era crime. Alienação parental era crime. Mas eu precisava de provas, testemunhas, documentação. Então comecei, discretamente. Anotava datas, horários, o que ela dizia, o que ela fazia, tirava fotos quando ela reorganizava minhas coisas, salvava mensagens, aquelas mensagens que ela mandava no meio da noite, textos longos sobre como eu estava criando as crianças errado, sobre como Rodrigo estava infeliz, sobre como eu não era suficiente. Rodrigo nunca viu essas mensagens. Ela sabia meu horário. Mandava quando ele estava dormindo, quando ele estava no trabalho. Sempre calculado, sempre estratégico. Mas agora eu tinha mais. Tinha vídeo dela, dentro da minha casa, no meio da noite, segurando meu diário, dizendo que ia alienar meus filhos contra mim.
Tinha tudo. O sol nasceu. Rodrigo acordou, olhou para mim. Você nem dormiu? Não consegui. Ele suspirou. Ainda pensando na minha mãe? Helena, você precisa relaxar. Ela não quis dizer aquilo. Era só nervosismo. Sua mãe voltou aqui ontem à noite. Ele sentou na cama. Como assim voltou? 00:30. Entrou no nosso quarto. Estava mexendo nas minhas coisas, lendo meu diário. Isso não é verdade. Minha mãe não faria isso. Peguei o celular. Mostrei o vídeo. Ele assistiu. O rosto foi mudando. Surpresa, desconforto, negação, raiva. Mas não era a raiva dela. Era a raiva de mim, por ter gravado, por ter exposto. Você gravou minha mãe? Sem ela saber? Ela invadiu nossa casa, Rodrigo. Mexeu nas minhas coisas. Está ameaçando alienar nossos filhos. E você está preocupado com o fato de eu ter gravado? Ele levantou. Foi para o banheiro. Bateu a porta. Ouvi o chuveiro ligar. Fiquei ali sentada. Não esperava apoio imediato. Sabia que não viria. Ele era programado desde criança para defender a mãe. Sempre. Incondicionalmente. Mas eu não precisava mais de permissão dele. Não para me defender. Não para defender meus filhos. As crianças acordaram. Fui fazer café da manhã. Lucas estava estranho. Arredio. Sofia grudava em mim, mas olhava desconfiada. Como se não soubesse se podia confiar. Doía tanto. Rodrigo saiu para o trabalho sem café, sem beijo, sem tchau. Bateu a porta. Sabia onde ele ia. Ia para a casa da mãe. Contar tudo. Pedir conselhos. Ser convencido de que a esposa era louca, paranoica, ciumenta. Deixei. Não fui atrás. Não tentei explicar de novo. Não era mais minha função correr atrás dele. Era a função dele decidir. Esposa ou mãe. Casamento ou mãe. Família ou mãe. Doutor. Marcos ligou às 9 da manhã. Tinha lido o e-mail, visto o vídeo. Helena, isso é ouro. Temos tudo o que precisamos. Vamos solicitar medida protetiva. Ela não pode mais entrar na sua casa sem autorização. Medida protetiva. Contra minha sogra. Parecia surreal, mas era real. Muito real. Marquei reunião com ele para o dia seguinte. Rodrigo não sabia. Não precisava saber. Ainda não. Passei o dia com as crianças. Levei eles no parque. Tomamos sorvete. Brincamos. Ri. De verdade. Pela primeira vez em semanas, ri de verdade. Porque tinha feito algo. Tinha tomado controle. À noite, Rodrigo chegou tarde. 9:30. As crianças já estavam dormindo. Ele entrou na sala. Sentou longe de mim. Olhava para o chão. Conversei com minha mãe. E ela está arrasada. Disse que você a expôs. Que gravou ela sem permissão. Que está inventando coisas. Inventando. Você viu o vídeo, Rodrigo. Você ouviu o que ela disse. Ela estava nervosa. Não quis dizer aquilo. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Ela disse que vai fazer os nossos filhos me odiarem. Isso é tempestade em copo d'água? Ele não respondeu. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, opressor. O tipo de silêncio que mostra que uma ponte está quebrando. Eu vou processar ela. As palavras saíram, firmes, claras. Ele levantou os olhos. Você vai o quê? Vou pedir medida protetiva. Ela não pode mais entrar aqui sem minha autorização. Não pode mais ter contato com as crianças sem supervisão. Assédio moral, alienação parental, invasão de domicílio. Você enlouqueceu. Não. Acordei. Helena, ela é minha mãe e eu sou sua esposa, mãe dos seus filhos. Isso não significa nada? Ele passou a mão no rosto. Levantou. Foi para o quarto. Voltou com um cobertor e travesseiro. Vou dormir no sofá. Deixei. Não argumentei. Fui para o quarto. Deitei. Finalmente dormi. Dormi profundamente. Sem pesadelos. Sem acordar no meio da noite. Dormi como não dormia há anos. No dia seguinte fui ao escritório do Dr. Marcos. Levei tudo. Vídeo, mensagens, anotações, fotos. Tudo que tinha colecionado nesses meses. Ele analisou. Fez perguntas. Tomou notas. Vamos entrar com tudo. Medida protetiva de urgência. E você precisa estar preparada. Isso vai explodir. Ela vai reagir. Seu marido vai reagir. Pode ficar feio. Eu sei. Estou pronta. E estava. Pela primeira vez em 3 anos, estava pronta para lutar. A medida foi protocolada naquela tarde. Em 48 horas, um oficial de justiça entregaria a notificação para Dona Marisa. Ela não poderia mais entrar na minha casa. Não poderia mais me ligar fora de horários combinados. Não poderia ter contato com as crianças sem que eu estivesse presente. Contei para Rodrigo naquela noite. Ele estava no sofá, mexendo no celular. Protocolei a medida hoje. Ele não olhou para mim. Você está destruindo essa família. Não estou. Estou protegendo. Ele levantou. Foi para o quarto. Pegou uma mala. Começou a colocar roupas dentro. O que você está fazendo? Vou ficar uns dias na casa da minha mãe. Rodrigo, por favor. Não, Helena. Você foi longe demais. Minha mãe não merece isso. Preciso pensar. Ele fechou a mala. Passou por mim.
Parou na porta, olhou para trás. Você ainda pode voltar atrás. Cancelar isso? Não posso. E não vou. Então acho que não temos mais nada para conversar. Saiu. A porta fechou. Não bateu. Fechou devagar. Como uma sentença. Como um fim. Sentei no chão da sala. Lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de luto. Luto pelo casamento que eu achava que tinha. Pelo marido que eu achava que ele era. Pela família que eu sonhava em construir. Mas também era libertação. Porque agora eu sabia. Sabia onde ele estava. Sabia que quando a escolha chegou, ele escolheu a mãe, como sempre escolheria. 2 dias depois, a notificação foi entregue. Dr. Marcos me ligou confirmando. Dona Marisa tinha recebido. Tinha até assinado. Com raiva, disse o oficial. Mas tinha assinado. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Rodrigo, você precisava fazer isso? Minha mãe está destruída, chorando, dizendo que você a caluniou. Não caluniei. Mostrei a verdade. Você gravou ela sem permissão, Helena. Isso é crime, não é? Estava na minha casa, defendendo minha privacidade. Ela que cometeu crime, invasão de domicílio, assédio. Mas claro que você não vê isso. Ele desligou, bloqueou meu número. Soube porque tentei ligar de volta. Mensagem automática. Você está bloqueado. Tudo bem, não precisava dele agora. O que precisava era proteger as crianças. Lucas fazia perguntas. Cadê o papai? Quando ele volta? A vovó vem hoje? Eu respondia com calma. O papai está trabalhando muito, meu amor. Vai demorar um pouquinho para ele vir. A vovó também está ocupada. Sofia era mais nova. Não entendia tanto, mas sentia. Crianças sempre sentem. Ficava mais grudenta, mais chorona. Acordava no meio da noite pedindo colo. 1 semana depois da notificação, recebi uma mensagem. Número desconhecido, mas eu sabia de quem era. Dona Marisa. Você vai se arrepender do que fez comigo. Vou provar que você é uma mãe inadequada. Vou tirar essas crianças de você. Rodrigo já está do meu lado. Você vai ficar sozinha. Salvei a mensagem. Encaminhei para Dr. Marco. Ele respondeu em minutos. Ela está violando a medida protetiva. Isso fortalece nosso caso. Não responda. Deixe ela se enforcar com a própria corda. Não respondi. Bloqueei o número, mas as mensagens continuaram. De outros números. Sempre ela. Sempre ameaças. Sempre veneno. Dr. Marcos juntou tudo. Protocolou o agravamento. Violação de medida protetiva. Possibilidade de prisão. 2 semanas depois, teve audiência. Primeira audiência. Conciliação, chamavam. Mas não havia nada para conciliar. Era eu, meu advogado, Dona Marisa e o advogado dela. Rodrigo estava lá também. Do lado dela. Claro, a juíza era uma mulher de uns 50 anos, olhar sério, voz firme. Leu o processo, olhou para todos, analisou as provas, o vídeo, as mensagens, as testemunhas que eu tinha arrolado, vizinhos que viram as brigas, amigas que sabiam da situação, a pediatra das crianças que tinha visto sinais de estresse. Dona Marisa estava diferente, não era a mulher arrogante que conhecia. Estava quieta, cabisbaixa, papel de vítima. Chorava de vez em quando, soluços delicados, estratégicos. A juíza não estava comprando. Dona Marisa, a senhora invadiu a residência do casal no meio da noite? Eu tenho chave. Meu filho me deu. Mas não tinha autorização para estar lá àquela hora, tinha? Silêncio. A senhora mexeu em objetos pessoais da autora sem permissão? Eu só estava procurando um documento. Um diário pessoal não é documento, Dona Marisa, e a senhora foi claramente notificada das consequências das suas ações. Mesmo assim, continuou mandando mensagens ameaçadoras. Continua violando a medida. Mais silêncio. Estou mantendo a medida protetiva. E mais, estou determinando que qualquer contato com as crianças seja feito em ambiente supervisionado. A autora tem razão em temer alienação parental. Os relatos são graves. Vamos aprofundar a investigação. Sessão encerrada. Martelada. Foi rápido. Menos de 30 minutos. Mas foi justiça. Saí do fórum com o Dr. Marcos. Rodrigo me interceptou no corredor. Estava com raiva. Raiva verdadeira. Parabéns, Helena. Você conseguiu. Destruiu minha mãe. Destruiu nossa família. Espero que esteja feliz. Não destruí nada, Rodrigo. Só parei de deixar que ela me destruísse. Se você não vê diferença, então realmente não há mais nada para conversarmos. Virei as costas. Caminhei. Ele não me seguiu. No carro, chorei. Mas era choro de alívio. A juíza tinha acreditado, tinha visto, tinha validado. Eu não estava louca, não estava exagerando. Estava certa. Busquei as crianças na escola. Abracei eles forte. Lucas perguntou por que meus olhos estavam vermelhos. Disse que tinha entrado um cisco. Ele acreditou. Sofia pediu sorvete. Levei. Os 3 sentamos na sorveteria, comendo, conversando, rindo.
Pela primeira vez em muito tempo, me senti mãe. Não a nora inadequada, não a esposa que não era boa o suficiente. Mãe, só mãe. Naquela noite, Rodrigo apareceu em casa. Tarde, quase 10. Tocou a campainha. Abri. Posso entrar? É sua casa também. Ele entrou. Ficamos na sala. Silêncio constrangedor. Até que ele falou: minha mãe está mal. Muito mal. Não está comendo, não está dormindo. Os vizinhos todos sabem agora. Ela está com vergonha. Humilhada. Imagine como eu me senti por 3 anos. Não é a mesma coisa. É pior, Rodrigo, porque eu não tinha ninguém me defendendo. Você nunca me defendeu. Nenhuma vez. Ele não tinha resposta para isso, porque era verdade. O que você quer que eu faça, Helena? Quero que você escolha. De verdade. Não mais jogar dos dois lados. Não mais fingir que não vê. Escolhe. Sua mãe ou sua família. Não dá para ter os dois. Não do jeito que está. Não é justo me fazer escolher. Não fui eu que criei essa situação, Rodrigo. Foi sua mãe, com a conivência sua. Agora tem consequências. E sim, você tem que escolher. Ele ficou ali, parado, processando, sofrendo. Mas eu não recuei. Não tive pena. Não podia ter. Preciso de tempo. Não tem mais tempo. Estou cansada. Cansada de ser a vilã. Cansada de justificar meu direito de existir nessa família. Ou você está do meu lado, do lado da verdade, do lado dos nossos filhos, ou não está. Simples assim. Ele saiu, sem resposta, sem promessa, sem nada. Mas eu estava em paz, porque tinha dito, tinha colocado as cartas na mesa, tinha estabelecido limites, não com raiva, não com gritos, com clareza, com firmeza, com autorrespeito. Uma semana depois, Dr. Marcos me ligou. Helena, temos uma situação. A defesa da Dona Marisa está alegando que você está impedindo o contato do pai com os filhos, que está manipulando, virando o jogo contra você. Não estou impedindo nada. Rodrigo que não está vindo, por escolha dele, eu sei, mas precisamos documentar. Cada vez que ele não vem, cada vez que ele cancela, cada tentativa de contato que você faz, precisamos mostrar que você não é o problema. É ele que está ausente. Comecei a documentar. Ligava para Rodrigo, pedia para ele vir ver as crianças. Ele sempre tinha desculpa. Trabalho, cansaço, não era hora boa. Eu gravava, salvava, documentava tudo. Lucas chorava, perguntava pelo pai. Eu não sabia o que dizer. Como explicar para uma criança de 7 anos que o pai está escolhendo a avó em vez dele? Que está punindo a mãe dele por ter se defendido? 1 mês depois da primeira audiência, teve a segunda, a definitiva. A sala estava cheia. Dona Marisa, Rodrigo, eu, advogados, a juíza, uma assistente social que tinha entrevistado as crianças. A assistente social apresentou o relatório. As crianças estão visivelmente mais calmas e felizes desde que o contato com a avó foi restrito. Lucas relatou que sentia medo quando a avó falava mal da mãe. Sofia, embora mais nova, demonstrou apego seguro à mãe e ansiedade quando questionada sobre a avó. Dona Marisa tentou protestar. Minha advogada estava mentindo, estava manipulando. A juíza levantou a mão. Silêncio. Analisei tudo. Provas, testemunhas, comportamento pós-notificação. A senhora, Dona Marisa, não demonstrou qualquer arrependimento ou mudança. Pelo contrário, violou sistematicamente a medida protetiva, mandou mensagens ameaçadoras, tentou influenciar terceiros contra a autora. Ela fez uma pausa, olhou para Rodrigo. E o senhor, pai das crianças, optou por se ausentar, por não exercer seu papel parental, por punir sua esposa em vez de proteger seus filhos. Isso é grave. Rodrigo baixou a cabeça. Portanto, estou mantendo a medida protetiva. Dona Marisa só terá contato com os netos em ambiente supervisionado, 1 vez ao mês, por 2 horas. A autora terá guarda integral das crianças. O pai poderá exercer visitação, mas deverá demonstrar comprometimento. Caso contrário, ficará apenas com visitação assistida também. Processo encerrado. Martelada final. Saí daquele fórum diferente. Não era mais a mulher que entrou. Era mais forte, mais inteira, mais eu. 3 meses se passaram desde a audiência final. 3 meses de reconstrução, de cicatrização, de renascimento. Rodrigo veio algumas vezes. No início, tenso, formal, cumprindo o horário como se fosse obrigação burocrática. As crianças sentiam, ficavam desconfortáveis, forçadas, mas aos poucos,
Ele foi mudando. Percebi na quarta visita. Chegou mais cedo, trouxe pipoca, assistiu filme com eles, riu. De verdade, não era performance, era genuíno. Na sexta visita, ele me chamou para conversar. Foi depois de colocar as crianças para dormir. Ficamos na sala. Café frio na mesa entre nós. Eu fui um idiota. As palavras saíram dele com dificuldade, como se cada uma cortasse a garganta ao sair. Foi. Não tinha como negar. Ele foi. Por 3 anos. Por escolher cegueira. Por escolher conforto, por escolher a mãe em vez da família que tinha construído. Fiz terapia essas semanas. A terapeuta me fez ver coisas que eu não queria ver. Sobre minha mãe, sobre mim, sobre como eu permiti que você fosse tratada, como eu tratei você. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Não eram lágrimas estratégicas, eram dor verdadeira, vergonha verdadeira. Não sei se você pode me perdoar, não sei se mereço, mas quero que saiba que eu vejo agora, vejo tudo. E me odeio por não ter visto antes. Não tinha palavras prontas, não tinha perdão embrulhado com laço. Ainda doía, ainda sangrava, mas via esforço, via mudança, via um homem quebrado tentando se reconstruir. Preciso de tempo, Rodrigo. Você me machucou muito, machucou os nossos filhos. Não é algo que se conserta com um pedido de desculpas. Eu sei, não estou pedindo para voltar. Ainda não. Só estou pedindo uma chance, de provar, de ser o pai que eles merecem. O marido que você merecia ter tido desde o início. Acenei. Não era assim. Não era não. Era um talvez. Um vamos ver. Um tempo vai dizer. Ele começou a vir mais. Todas as semanas. Não faltava. Não atrasava. Levava as crianças para passeios. Participava das reuniões da escola. Ia nas consultas médicas. Estava presente. Finalmente presente. Dona Marisa teve sua primeira visita supervisionada no 2º mês. Fui eu quem levou as crianças. Centro de convivência familiar. Sala ampla, brinquedos, uma assistente social observando discretamente no canto. Ela estava diferente, mais velha, mais curvada, como se o processo tivesse tirado algo dela. Quando viu as crianças, chorou. Mas não foi manipulação, foi dor genuína. Meus netinhos, que saudade. Sofia correu para ela. Ainda era pequena. Ainda não entendia completamente. Lucas foi devagar, cauteloso. Abraçou a avó mais rápido, formal. Fiquei ali, observando, pronta para intervir. Mas não precisei. Dona Marisa estava comportada, quieta, brincou com eles, perguntou sobre escola, sobre amigos, não falou de mim, nem uma vez. Quando terminou as 2 horas, as crianças se despediram. Dona Marisa me olhou. Pela primeira vez em anos, realmente me olhou. Não com desprezo, não com arrogância, com algo que parecia respeito, medo, compreensão. Helena, ela disse. Só isso. Meu nome. Pela primeira vez. Não mocinha. Não ela. Helena. Acenei. Peguei as crianças pela mão, saímos. No carro, Lucas perguntou. Mamãe, a vovó está triste? Está, meu amor. Mas às vezes a gente precisa ficar triste para aprender. Aprender o quê? Aprender a respeitar, a não machucar as pessoas que a gente ama. Ele ficou quieto, processando do jeito dele. Depois disse, você estava triste antes também, né? Estava. Mas não está mais? Não. Não estou mais. E não estava. A tristeza tinha ido embora. Tinha deixado cicatrizes. Tinha deixado lições. Mas tinha ido embora. Retomei minha vida. Coisas pequenas que tinha deixado de lado. Voltei para a academia. Encontrei amigas para café. Li livros. Assisti séries. Comprei roupas que gostava. Cortei o cabelo curto. Rodrigo achou estranho, mas não disse nada. Aprendeu a não opinar sobre tudo. As crianças floresceram. Lucas voltou a sorrir daquele jeito largo, escancarado. Sofia parou de ter pesadelos. A casa respirava diferente, mais leve, mais nossa. Hoje, 6 meses depois daquela noite em que Dona Marisa invadiu meu quarto, estou sentada no sofá. As crianças dormem. Rodrigo está aqui. Voltou há 1 mês. Não foi decisão fácil. Tivemos conversas longas, difíceis. Estabeleci limites claros, não negociáveis. Sua mãe não entra nessa casa sem minha autorização explícita. Não tem mais chave. Não tem mais livre acesso. Se um dia voltarmos a ter relação, será nos meus termos, com meu tempo, com meu ritmo. Ele concordou, prometeu. Até agora cumpriu. Não é perfeito. Ainda tem dias difíceis. Ainda tem cicatrizes. Mas é diferente. Melhor. Real. Dona Marisa continua com as visitas supervisionadas. 1 vez por mês. 2 horas. Ela se comporta. Cumpre as regras. Talvez tenha aprendido. Talvez só tenha medo de perder tudo de novo. Não sei. Não importa mais. O que importa é que eu aprendi. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade. É necessidade. Aprendi que minha voz importa. Que minha paz importa. Que eu importo.
Olho para o espelho agora e vejo alguém diferente. Não a sombra que era, mas uma mulher inteira, que lutou, que se defendeu, que escolheu ela mesma e seus filhos. E não há nada de errado nisso. Há tudo de certo. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba uma coisa: você não está louca. Não está exagerando. Não está sendo dramática. Está sendo abusada emocionalmente, psicologicamente. E isso é real, é válido, é grave. Ninguém tem o direito de fazer você se sentir pequena. Nem sogra, nem marido, nem ninguém. Você tem o direito de existir plenamente, de ocupar espaço, de usar sua voz, de estabelecer limites, de dizer não, de dizer chega. Sei que é difícil, sei que tem medo. Medo de perder a família, medo de ficar sozinha, medo de ser julgada. Eu tive todos esses medos também. Mas sabe o que aprendi? O que você perde quando se defende não valia a pena manter. O que permanece quando você se respeita, isso sim tem valor. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que não dói. Dói muito, mas a dor de se perder é pior. A dor de olhar no espelho e não se reconhecer é pior. A dor de ensinar seus filhos, através do seu exemplo, que é normal ser desrespeitada, essa é pior de todas. Você merece respeito, você merece paz, você merece ser tratada com dignidade. E se as pessoas ao seu redor não conseguem oferecer isso, não é você que tem que mudar, é a situação. Busque ajuda, advogado, terapeuta, amigos, família. Não fique sozinha com isso. Documente tudo: mensagens, áudios, vídeos, testemunhas. Proteja-se legalmente e proteja seus filhos. E lembre-se, perdoar não significa esquecer, não significa permitir que aconteça de novo. Você pode perdoar e ainda manter distância. Pode perdoar e ainda ter limites. Perdão é para você, para a sua paz. Não para dar carta branca para abuso continuar. A vida é curta demais para viver nas sombras, para ser invisível na própria existência, para aceitar migalhas de respeito quando merece o banquete todo. Levante, mesmo tremendo, mesmo com medo. Levante, use sua voz, mesmo que ela trema, mesmo que ninguém queira ouvir no início. Use, estabeleça seus limites, mesmo que chamem de louca, mesmo que digam que você está destruindo a família. Não está, está salvando você. E isso é o que importa. Astro Arre. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Sempre há uma porta que podemos abrir. Sempre há uma voz que podemos encontrar. E sempre, sempre, a esperança do outro lado da coragem. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina e mais merecedora de respeito do que jamais te fizeram acreditar. Não esqueça disso, nunca.